Acho que foi. Às vezes eu fico aqui pensando que se eu voltasse no passado e dissesse para mim mesma que eu ia conseguir com um celular gravar da minha casa e ser ouvida, isso eu ia pensar que era total loucura. Então deixa eu aproveitar aqui. Bom, pessoal, eu quero falar um pouquinho, né, já que eu tenho essa oportunidade, eu quero falar um pouquinho sobre o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Já que a gente tem essa oportunidade de falar, né, para os vizinhos, parentes, amigos, conhecidos, então a gente vamos aproveitar. Então, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é o livro do Mark Manson, um livro da capa vermelha, né? E tem esse título aí de propósito. Só que quando a gente pensa não julgar o livro pela capa, a gente está pensando exatamente num livro como esse. A capa vermelha, né? Na cromatologia aí, o vermelho, né? Dá uma ideia de fome, né? A gente vai nessas lanchonetes e é tudo pintado de vermelho para dar aquela sensação de necessidade. Então o livro tem a capa vermelha e ainda tem esse título, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Aí você pensa, esse livro que eu quero, né, que vai me ensinar a dizer foda-se pra tudo e me desresponsabilizar de tudo, é isso que eu quero, eu não quero compromisso com nada nem com ninguém. Só que aí quando você abre o livro para ler, e é totalmente o contrário, né? Totalmente o contrário daquilo. Ele é como se fosse um amigo. Até a linguagem do livro é uma linguagem totalmente informal. É como se fosse um amigo seu, mas não qualquer amigo. Aquele amigo que realmente te quer bem, sabe? Aquele amigo que realmente sabe dar bons conselhos. É como se ele chegasse do seu lado e começasse a te falar assim, coisas do tipo: pô, você fica reclamando da vida, né? Você fica aí, você mal percebe em volta, né? Que você tá aí com essa idade e você tem que dar graças a Deus que você chegou até aqui. Você não percebe que você não é essa vítima toda que você está pensando? Será que você não repara que tem gente que está sofrendo também do mesmo jeito que você, mas está levando a vida para frente? Você não percebe isso? Por que você não deixa esse vitimismo, levanta e faz alguma coisa? O livro é mais ou menos isso. O autor não quer que o livro seja chamado de autoajuda, né? Mas é autoajuda. É meio que a história de uma pessoa que conseguiu, que teve algumas lições com momentos de tristeza e conseguiu se livrar disso, né? Mudar de fase. O livro é basicamente isso. E a sutil arte de ligar o foda-se não significa que não vai ligar para as coisas. Oi. Não vai ligar para as coisas, mas a ideia principal do livro é a seguinte: ele quer deixar bem claro esse seu amigo que senta do seu lado e bate umas real com você. Ele quer dizer justamente assim que a vida vai ter conflito, não existe viver sem conflito, não existe isso. E o que ele diz é justamente para a gente escolher alguma coisa pela qual a gente vai sofrer com intensidade. Aí ele dá alguns exemplos que a gente pensa assim, nossa, que pessimismo, né? E ele vai falar, e ele vai criticar o otimismo em excesso também, mas ele dá um exemplo bem legal, que é o seguinte: quando uma pessoa escolhe se dedicar ao cuidado com o corpo, ela vai para a academia. E ela escolhe estar na academia e ela sabe que vai sofrer, vai provocar dor, né? Para crescer o músculo, tem que rasgar ali o tecido, vai cicatrizar e assim vai crescendo, né? E ele fala que na vida também é assim, a gente vai ter que escolher algumas coisas pelas quais a gente vai sofrer e vai doer na carne, vai doer emocionalmente, né? E a gente escolhe e sofre, a vida é assim, a gente escolhe as coisas pelas quais a gente vai sofrer. E é um livro muito, muito interessante que fala sobre conflitos, né, do dia a dia. E ele é muito divertido. Ele até cria um personagem que é o panda da desilusão. O panda da desilusão é um ursinho gordo, com a barriga de fora, vestido de uma forma meio ridícula, assim, com a blusa curta. E ele chega e fala se alguém tá com algum problema, e ele fala assim: quem se importa, né? Você vai ficar morrendo por causa disso? Ele fala coisas desse tipo. E eu vi algumas resenhas das pessoas que leram o livro
e eu queria mesmo falar de alguma coisa que alguém não tenha dito, que foi a parte dos relacionamentos, né? Que eu vi muito as pessoas falando assim de si, né? O que o livro impactou para si. E me chamou muita atenção a parte que o autor fala dos relacionamentos, que é o nosso ponto fraco, né? O relacionamento, relacionar-se com as pessoas, é o nosso ponto fraco. E principalmente no nosso contexto, né, odierno, assim, a realidade que a gente vive, das mídias sociais, né, desse nosso alcance de informação que a gente tem agora, tá bem complicado. Tem até uma parte que eu anotei aqui, que ele fala que o maior problema de hoje as injustiças chiques, sabe? Injustiça chique, que é uma que desvia a atenção das vítimas reais para alguns problemas bobos e corriqueiros que as pessoas fazem um alarde, né? Olha, vejam, eu estou sendo injustiçado. E isso tira o problema, tira a atenção de quem realmente está precisando de ajuda, né? Isso é como uma overdose de alarmismo, e quanto mais as pessoas se proclamam vítimas de pequenas infrações, mais é difícil enxergar quem realmente precisa, né? Repetindo o que eu já disse. Então as pessoas se viciam nisso, e como qualquer outra droga, né? Qualquer outro vício, as doses têm que ser maiores, né? Então, quanto mais ela se sente injustiçada por coisas pequenas, fúteis, bobagens, né? Ela precisa aumentar aumentar a dose de vitimismo para aumentar a euforia. E isso provoca um bem-estar e ela se sente moralmente superior, mas é ilusão do ego, né? Ilusão do ego. Então é um ultraje, como várias outras coisas que são ruins, né? Devora a gente de dentro para fora, que é esse vitimismo exagerado, né? E outra questão também sobre os relacionamentos que eu gostei no livro é que ele fala o seguinte, que sobre a liberdade. Eu até fiz uma outra conversa falando sobre um livro também que eu tinha gostado, que a grande questão do livro é se você quer liberdade ou segurança. E para mim, depois desse livro, a liberdade virou o maior presente que a gente pode ter, a liberdade, né? A liberdade de escolher, a liberdade de ser dono de si, a liberdade de se responsabilizar pelas próprias escolhas. Isso é maravilhoso, isso é impagável. Então, assim, e ele fala dessa liberdade, que é uma parte do ônus de se viver em sociedade livre e democrática, é a gente ter que lidar com a opinião de pessoa que a gente não necessariamente gosta, e a gente tem que lidar. E isso é o preço que a gente paga por viver na democracia, sabe? A gente tem que aprender a ouvir a opinião das outras pessoas e saber lidar com ela, falar assim, nossa, é a opinião dela, eu vou ouvir, mas é a opinião dela. Eu posso interagir de forma amistosa, atacando não a pessoa, mas a ideia, ou então eu posso simplesmente ouvir e não interagir com isso. Sou totalmente de acordo. Ou você pode, de modo educado, elegante, cortês, colocar a sua opinião, falar assim, eu entendi a sua forma de pensar e eu penso dessa outra forma, sabe? Outra coisa que eu gostei no livro é que o autor fala o seguinte, que ele viajou mais ou menos por 54 países e ele aprendeu muitas coisas nessas viagens. E ele disse que viajando à Rússia, ele foi quando ele realmente foi perceber uma coisa que pode ser importante para a vida dele, que ele quer guardar. Que a Rússia é um país, ele diz, né, de acordo com a experiência dele, é um país muito frio, as pessoas são muito frias, introvertidas, elas não interagem com estranhos, elas são fechadas dentro da cultura e da cultura delas, né? E ele disse o seguinte, que ele sentou para conversar com uma moça russa e ele começou a conversar com essa moça. E a moça virou para ele, dura, direta, seca, falou o seguinte, você está falando tanta idiotice. E ele não tinha costume com a sinceridade, né? Eu acho que a gente também não tem, né? Eu não tenho costume das pessoas serem tão sinceras assim na nossa frente. E ele ficou chocado com aquilo. Então ele começou a perceber que as pessoas na Rússia, devido a tanto sofrimento, elas desenvolveram uma honestidade absurda, que, por exemplo, eles perderam tudo, mas eles
eles precisam confiar nas pessoas, as pessoas precisam ser sinceras a ponto das outras poderem confiar nelas. Então eles desenvolveram, a comunidade russa desenvolveu isso. E eu achei muito interessante. E ele fala que se tem uma coisa que a gente tinha que desenvolver na gente é a nossa capacidade de ser honesto, né? Só que aí tem aquilo que eu disse antes, né? Ser honesto não significa ofender as pessoas, mas é você ser sincero com educação, cortesia, né? Fora que a honestidade é a virtude que a gente mais está precisando, né? Outra coisa legal também é o relacionamento homem-mulher, sabe? Que ele coloca uma coisa assim fantástica, que é assim, que muitas vezes as pessoas se relacionam por dependência, né? Então, existe uma pessoa que foi vítima e que ela abraçou aquela postura de vítima, e existe aquele outro que posa, assim, que assume a postura de herói, né? Eu vou te salvar. E ele fala uma coisa bem interessante, que é assim, quando o relacionamento é saudável, não existe nem a vítima e nem o herói. Existe sim duas pessoas diferentes, que têm histórias diferentes, mas que têm uma vida em comum. E que, né, tanto a história dele, do autor, ele casou-se com uma brasileira, ele é americano, então as culturas, choque de cultura aí é absurdo, né? E ele fala que para ser um relacionamento saudável, as pessoas têm que ter essa ideia de que não vai vir alguém de fora me salvar, mas eu tô com algum problema, então eu olho para o meu parceiro e falo assim, olha, eu tô com um problema, eu preciso que você me apoie, mas me dá um tempo que eu vou resolver. Aí ele diz que isso sim é um relacionamento saudável, né? Não é aquelas pessoas que ficam esperando alguém vir de fora para resolver os problemas, que é uma coisa que é consequência das escolhas dela, né? Aquela mentalidade pueril, né, que contamina quem está em volta, né? Aquela coisa do vai vir um herói me salvar dos meus problemas que eu escolhi, que eu me meti, né? Então, assim, legal demais o livro. A parte do final do livro, que quem quiser ler, quem tiver paciência de ouvir uma pessoa chegar, sentar e falar de forma divertida, contar história, assim, né? É super indicado. A parte final do livro é o ápice. E eu super indico ler à noite, porque ele faz uma experiência, eu posso dizer uma experiência de vida de verdade, né? Em que ele vai confrontar a própria vida. E é legal ler à noite porque aquela experiência fica reverberando na sua cabeça, você fica pensando, e a forma com que ele conta, ele narra tão bem, porque ele tem bastante experiência com blogs, ele ganhava dinheiro com blogs. E aí ele conta aquela experiência que meio que te projeta para a experiência, para viver junto com ele, você até chegar a sentir o vento perto de você, sabe? É uma coisa fantástica. Então, assim, quem quiser, quem tiver paciência e disposição para ver esse livro, eu super indico, é maravilhoso. E a ideia central dele é isso. Não tem, né? Deus não foi injusto com alguém e menos severo com outro. E assim, não é. A sua vida não é só você que sofre. Todo mundo sofre, a vida é isso. A gente tem umas fases que a gente tem que passar e lidemos com isso. Né? A ideia central é essa. Todo mundo sofre, não é só você. Não é só você que é o coitadinho, muito pelo contrário. Vai, assume a responsabilidade, vive a sua vida, deixe de frescura. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, tá, só queria partilhar essa informação com vocês. Então, quem quiser dar uma lidinha, pra mim valeu muito a pena, vai que pra você também vale a pena, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, até mais.